O pessoal está se conectando. Fala, galera, boa noite. Agora sim, hoje, quarta-feira, dia de PPCelcast. Estou aqui com o meu parceiro Mardoni Sampaio. Cuida, Mardoni. Bom, Pepe, vai ser um assunto muito bacana que interessa a muitas pessoas, né? Se a gente tirar muitas dúvidas aí, se é o açúcar ou se é o modo de vida das pessoas, essas dores que você tá na coluna, no joelho, né? Vamos descobrir muita coisa hoje, vai ser um assunto riquíssimo, né? Verdade, o pessoal fez para me perguntar, pode mandar pergunta, eu vou precisar. Por incrível que pareça, o Damião queria que já intermediasse a cirurgia do joelho do pai dele. Tá aqui, vê aí se dá para fazer a cirurgia do meu pai, não é o SUS não, Damião, cabe ao podcast. Abraço pro nosso parceiro Damião, rapaz, vai beber muito cabo bom, mas beber com o Damião é bom demais. O Damião é bom demais, viu? E aqui na frente estamos com os grandes amigos aqui, parceiro, Dr. Felipe Brasil, caba renomado, um dos grandes nomes do Ceará em cirurgia de joelho. É uma grande referência, fez a cirurgia do meu amigo Selmar, que hoje tá fera o Selmar, né? Tá jogando fácil o homem, viu? E aí, inclusive, eu procurei lá o Dr. Felipe na época, o meu joelho ele já me consultou aqui, já condenou meu joelho. Tá mais prestando pra nada praticamente. Mas aí eu fui lá, procurei lá através do meu amigo Selmar. E aqui do lado está o seu sócio, um grande parceiro também, Dr. Roberto Moreto Monteiro. Estou tendo aqui a honra e a oportunidade de conversar com ele pela primeira vez. Dr. Felipe, que a gente já conversou algumas vezes. Dr. Felipe, boa noite, prazer tê-lo aqui. Dê uma boa noite para a nossa audiência aí. Boa noite, obrigado pelo convite. Né? Boa noite a vocês. Se quiserem mandar pergunta, pode mandar, pode interagir, que a gente está aqui para responder. Só não pode querer cirurgia, galera, que procura o homem lá no consultório dele. Doutor Roberto, boa noite, boa noite para a rapaziada aí que está nos assistindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, a todos os espectadores. Estou aqui para estar à disposição de vocês para escrever perguntas. Né? Legal, importante. E tem muita pergunta, muitas dúvidas minhas, porque eu sofro com o joelho desde 2012. Nós sofremos, né? Tu também, mas já bateu o teu joelho. Tu é atleta, né? De luta, vive se quebrando. É o joelho e o tornozelo direito. Doutor Felipe, a especialidade é joelho ou tornozelo, coluna? Como é que é aí o trabalho de vocês? Conta um pouquinho para nós. Pronto, vamos lá, falando das especialidades, das subespecialidades, né? Então, a ortopedia, existe ainda os ortopedistas gerais, né? Que tratam um pouco de cada uma das articulações, mas existem as sub-áreas, né? Então, por exemplo, a minha sub-área é joelho, eu só lido com o joelho, quando é outra área a gente faz encaminhamento para outros especialistas. Então a gente tem um especialista da coluna, tem um do quadril, tem um do pé e tornozelo, tem um do mão e punho, tem um especialista pediátrico, inclusive só das crianças, tem um especialista de ombro, né, ombro e cotovelo, já falei, e tem o fixador externo também. São as especialidades principais. Acho que não estou esquecendo nenhuma não. Né? Eu acho que falei todas. Depois um colega vai mandar e tu foi esquecer de falar a minha, né? Mas acredito que eu falei todas. Então assim, existem as subespecialidades e na fisioterapia, alguns fisioterapeutas já vão para as subespecialidades também. Falando lá da clínica, né, do Instituto Forte, onde a gente realmente tem o nosso dia a dia, a gente lida com todas as especialidades, né? Não com a pediátrica, mas especialidades de adulto, a gente acaba lidando com todas elas, todas as patologias, tanto cirúrgicas quanto não cirúrgicas. Entendi. E o doutor Roberto é fisioterapeuta, sócio do Dr. Felipe, meio que se complementa, né, o trabalho de vocês, doutor Roberto, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Perfeito, exatamente. Eu sou fisioterapeuta, especialista em traumato, ortopedia e também... Você é qualquer área ou tem joelho também, assim, a especialidade? Perfeito. Também estou muito relacionado com o esporte também, envolvimento com o esporte desde muito cedo, já participei de algum, no Ceará Esporte Clube, enfim, já participei de eventos internacionais. Foi muito interessante esse manejo com o esporte e hoje a gente tem a oportunidade de trazer para as pessoas normais, entre aspas, né, toda essa vivência que... Pessoas que não são atletas, digamos assim, isso, né? Pessoas que querem ser atletas. No caso aí no Ceará você deve ter trabalhado demais, que é o time ruim da pé. Pois é, sempre é um bom desafio, né? A galera que está assistindo aí vai ficar chateado, viu? Do Ceará. Você passou quanto tempo lá no Ceará, doutor? Passei 5 anos lá no clube, né, de 2009 a 2014. Realmente foi uma experiência incrível, né, desse trabalho realmente, primeiro, que precisa dar uma solução muitas vezes rápida, uma solução... Deve ser uma cobrança tremenda em clube de futebol, hein? Né, e a gente trouxe até, pegando o gancho, né, essa experiência para o Instituto Forte, né, que é essa integração. É o nome do instituto de vocês? Isso. É Forte? Isso, FOT, né? Legal. Que é realmente essa integração. Então, naquele manejo com atletas de alto rendimento, onde eu conheci o Dr. Felipe,
tínhamos que tomar decisão, tínhamos que unir condutas e protocolos acelerados, enfim, criamos um conceito, né, a partir de um ponto de vista, onde o fisioterapeuta ele cuida de toda essa parte da reabilitação, né, o fisioterapeuta é um profissional do movimento, né, associando ao ortopedista, que é um profissional clínico, que ele olha para a estrutura que está acometida. Então, quando a gente traz essas duas visões, a gente consegue trazer uma solução para o paciente de uma forma mais clara. Né? E todo esse manejo que aprendemos no esporte, né, hoje a gente traz para o Instituto Forte. Inclusive, sinta-se convidado para voltar a jogar em alto rendimento. Rapaz, é o meu sonho. Falando aqui, Marlon, o Dodô, mano, aqui, a cena aqui, 2 joelhos bons, não faz nada, só faz raiva. E nosso jogador do racha. Eu com meu joelho bacana. Pior que eu chego lá no racha e vou jogar, meio mancando, meio num sacrifício, a galera quer cobrar, quer que volte, quer não sei o que, pessoal. Tô com 2 especialistas aqui e infelizmente meu joelho realmente não tem condições. Mas vocês já estão juntos há quanto tempo? Assim, a gente, quando saiu do Ceará, cada um seguiu o seu rumo, só que pela competência do Roberto, sempre mandava muito paciente para ele, mandava mais as broncas, né? Porque quando a pessoa começa a se tornar referência, a gente manda mais os pepinos. Então eu vi que ele conseguia realmente descascar aqueles abacaxis e eu ficava impressionado com os resultados dele, né? E eu ficava pensando, rapaz, que resultado incrível. Vou dar um exemplo, um jogador amador mesmo, com lesão no joelho, ele fica com dificuldade de movimentar a perna, fica com dor, fica com inchaço, ele fica realmente com muita disfunção. E para a gente operar, por exemplo, uma cirurgia de ligamento, embora muitos achem que tem que operar nessa fase para ficar logo bom, não, a gente tem que esperar melhorar o processo, restabelecer a função do joelho, movimentar bem, melhorar aquela dor, melhorar aquele inchaço, para depois a gente programar a cirurgia, que a gente chama eletiva, aquela cirurgia que não é de urgência. E aí eu mandava às vezes uns pacientes para clínicas e eles demoravam às vezes 3 meses, 2, 3 meses para ficar bem, para fazer a cirurgia. E aí quando eu mandava para o Roberto, com 10 dias o paciente já voltava querendo se operar. Eu falava, rapaz, ele faz alguma mágica, não é possível. Com 10 dias o cara já está zerado aqui para fazer o procedimento. E aí aconteceu, por ironia do destino, eu sempre gostei muito de jogar futebol, e aí eu lesionei o joelho, passei por uma cirurgia há 5 anos atrás, exatamente em abril de 2019, e aí quando eu sofri realmente na pele, né, uma cirurgia, a única que eu realizei até hoje na minha vida foi exatamente a do joelho. Fiquei chateado na época, porque achava que talvez não voltasse mais a jogar futebol. Você bate uma bolinha, doutor? Eu gosto muito, hoje eu tô parado há alguns meses, esse ano já joguei, eu tenho muito costume de jogar, só que a gente vive um dilema porque o pessoal da minha área só pega futebol como se fosse um local de lesão, né? Como se fosse o ganha-pão do ortopedista. Então ele sempre diz, cara, tá maluco, vai jogar bola, vai lesionar de novo, enquanto os amigos ficam chamando para jogar. Eu vivo muito nesse dilema, mas eu gosto, né? Eu jogo realmente futebol. Como eu disse, estou parado há alguns meses, tinha uma lesãozinha na panturrilha, mas em maio, né, mês que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Mas gosto sim. Vai lá pro racha lá. Gosto de fazer o que fizeram com o Capitão Vá. O Capitão não vai jogar mais não lá, né, cara? Quase matei ele. Deram uma cingada nele lá, que esse cara se arranhou. O cara tem que trabalhar no dia, né? No saco, Inclusive, eu convidei para ir pro racha. Já sim. Mas só voltando aqui, eu fiz uma cirurgia e realmente sofri na pele uma reabilitação. E aí eu fui fazer com o Roberto e a gente conversou sobre a questão do paciente que fazia um procedimento cirúrgico e ficava muito solto, né? O paciente que ficava com dúvida, não tinha muitas vezes o contato do fisioterapeuta com o cirurgião, às vezes nem sabia o que tinha sido feito ali, erros de comunicação, acaba acarretando erros de tratamento, erros de condução também. E foi quando a gente conversou, né, cara, a gente já trabalha há tanto tempo à distância, vamos realmente juntar e fazer, né, um instituto, uma parceria, algo que a gente possa estar passando isso para outros pacientes. E hoje a gente trabalha exatamente da forma integrada. Não só eu e o Roberto, mas lá eu já levei vários ortopedistas, a gente tem em torno de 10 ortopedistas já lá na clínica e em torno de 10 profissionais da reabilitação também, da fisioterapia. Então a gente atua realmente em conjunto. A avaliação, muitas vezes a gente avalia junto, o ortopedista com o fisioterapeuta, fala a mesma linguagem, atua ao vivo ali, um discutindo com o outro, cada um vê a sua área, né, especificamente, e a gente passa um tratamento realmente programado em que as duas áreas estejam de acordo. E aí a gente faz todos os tratamentos baseados nisso daí. Então o Instituto Forte hoje se tornou
uma referência por isso, porque tem a intercomunicação entre os profissionais. Na verdade era só uma explicação. A gente sabe que na época da questão do terrorismo, teve aqueles atentados nas Torres Gêmeas, né? Eu atribuo o que aconteceu com o Ronaldinho Fenômeno. Como o senhor é especialista em joelho, eu queria que o senhor desse uma explicação para nós, porque aquilo ali foi a olho nu, né? Todo mundo viu na TV o que aconteceu com o joelho do Ronaldinho Fenômeno, né? Sim. Ali praticamente acabou a carreira. E aí o cara voltou, se tornou campeão do mundo, né? Na Copa do Mundo de 2002. E o senhor desse uma rápida explicação, tanto o senhor, doutor Felipe, como o doutor Roberto, naquela situação, como que o cara vai fazer para voltar a ser o que ele era? Até para motivar o PP também, porque o PP tá meio cabisbaixo com o lance do joelho dele. Tem algum caso que é impossível ou não existe esse caso? Assim, existem casos que para o futebol realmente a gente não vê condições de retorno, né? O que fala muito a favor do Ronaldo é que ele sempre teve uma boa musculatura, ele era franzino e depois foi desenvolvendo. Talvez desenvolvendo de uma forma tão rápida, né, realmente com tanta sobrecarga, que ele foi causando inflamação no tendão patelar, né? E aí, com o tempo, fica bem na frente. Você pegar no seu joelho... Você vê na câmera, na TV, né, que sai assim uma coisa... Isso, é quando a patela realmente ela acaba, né, passando ali pelo fêmur e dá aquela visão forte ali. Da frente. Né? Isso, ela acabou saindo do local. Né? Isso. Tá doendo já. E aí ele tem uma cirurgia realmente, né, tem na região anterior. Tem perigo esse tendão da frente? Sim, esse tendão... Foi o que aconteceu com ele, não? O Ronaldo, ele teve ele tinha tendinite de repetição e chegou a vias de ruptura, né? Então, quando teve aquela ruptura, foi por conta do excesso, né, da tendinose, que a gente chama da doença do tendão. E aí teve que realmente fazer uma reconstrução do mecanismo extensor, que é essa parte da frente, que é a parte que você vai utilizar muito no esporte, né, no chute também. E assim, foi uma recuperação bem demorada. Quando a gente vê um paciente daquele, a primeira coisa que a gente pensa é assim, esse cara nunca mais vai voltar em alto nível. Ele vai voltar num nível abaixo do que ele era um jogador fora da média, a gente pensa, ele vai voltar, talvez um jogador mais mediano, jogar com o nome que ele tem, mas ele nunca vai ser o que ele era antes. E aí ele se tornou fenômeno porque ele voltou e realmente foi campeão, né? Foi um dos protagonistas, quem acompanhou o Rivaldo, na minha opinião, foi o grande craque daquele time, mas o Ronaldo Fenômeno é o cara que vai lá e decide com os gols, né? E o mais interessante disso é que no último jogo em que o Brasil foi campeão, quando ele é substituído e ele vai lá para o banco, o abraço mais demorado dele foi no fisioterapeuta. Então, o link do fisioterapeuta com o atleta é muito forte. Quando o atleta ele vai agradecer, eu nunca vejo ele falar no nome do cirurgião que operou. Nunca. Ele só fala o quê? No fisioterapeuta. Né? Eu já vi, inclusive, o Luiz Soares falando isso também, né? Agradecendo ao fisioterapeuta dele quando ele jogou a Copa do Mundo. Então, assim, o elo do fisioterapeuta com o desportista é muito forte, né? Com o paciente. Isso aí se vem de quê, doutor Roberto? Na sua visão? Nesse caso do Ronaldo tem uma particularidade, né? Que a lesão dele foi uma lesão tão grave que até então, na época, não tinha casuística, não tinha casos de atletas profissionais que foi novo para a medicina esportiva, né? Então foi um desafio, foi até um marco para a medicina esportiva, ortopedia e também para fisioterapia, né? Ficou muito evidente na época o Filé, né, que fez a recuperação dele, né? Então foi um marco muito interessante, porque começamos a realmente ver um atleta através de outra ótica, né? Então foi um marco muito importante. Então o atleta ele teve um desenvolvimento físico muito grande, é um atleta de muita explosão. Se vocês observarem a valência física do Ronaldo perante os outros colegas atletas profissionais, mesmo da Europa era uma disparidade muito grande. Negócio absurdo. Né? Hoje não, hoje já está tudo muito... Meio que igualou, né, doutor? Então ele tinha essa natureza, né? E essa natureza fez com que, consequentemente, calendário, treinamento, muita exposição, processos inflamatórios repetidos, né, transformassem em uma ruptura, né, tão grave como essa. Mas também vendo o outro lado da moeda, que talvez é o mais satisfatório, que teve jeito. Né, que ele voltou, né, deu a volta. Voltou muito bem. Voltou num tempo realmente
a história da doença, que foi uma doença inédita, uma patologia inédita, de uma reabilitação de um atleta de alto rendimento. Então ele voltou num tempo, voltou muito bem. Né, você lembra quanto tempo ele voltou na época? Foi aproximadamente, como um todo foi mais de um ano, foi aproximadamente 1 ano e meio. Né? Foi. Então, de tudo, né? Desde a lesão até ele voltar. Porque, assim, na prática clínica da gente, por exemplo, o PPCL, Deus o livre, fizer uma cirurgia, existem marcos para ele voltar em alto rendimento. Né? Mas a gente, na nossa prática clínica, para atingir todos os critérios, o PPCL voltaria em 1 ano e meio em alto rendimento. Como o Dr. Felipe fez a cirurgia dele, e ele demorou, né, esse tempo para poder restabelecer a parte física dele. Poderia ser irresponsável de não melhorar a parte física para poder sobrecarregar uma cirurgia. Foi o que aconteceu comigo, né? Então, no caso desse atleta, né, foi um tempo realmente, né, na minha opinião, né? Um tempo voltou muito bem, né? Ele teve uma repercussão esportiva muito grande, foi campeão do mundo, acho isso, né? E sobre o fisioterapeuta participar desse processo, muitas vezes ser o protagonista, cara, eu acredito que pelo dia a dia, né? Então, o dia a dia ele é muito doloroso. Sofre junto, né? Sofre junto, né? Então a gente está naquele dia a dia de muita dor, de muita incapacidade, a gente tem que gerenciar emoções, tem que gerenciar técnicas e ao mesmo tempo entregar resultado, que não deixa de ser um ser humano. Quando o atleta volta, doutor Roberto, a felicidade do fisioterapeuta, não, o cara vibra mesmo, cara, é tipo assim, conseguir a vitória. Hoje, Pepe, eu tenho uma coisa, algo profissional que eu gosto, né? Eu tenho prazer em mudança de pessoas, né? A pessoa, ela, claro, na minha área, a pessoa está doente, eu trago ela a necessidade dela de volta. Então eu tenho prazer em relação a isso, porque é uma jornada, não tem milagre, que a gente estava conversando anteriormente nos bastidores, né? Então essa jornada, ela precisa de um tempo, ela precisa de gerar sofrimento, precisa de gerar vínculo com o paciente. Então ele vive realmente algo muito próximo que muitas vezes o paciente ele não vincula nem a família nesse processo, por isso que cria muito um elo muito grande, né? Esse laço, né? Então é satisfatório até pela profissão também, né? Então realmente, principalmente falando de esporte, né? Fisioterapeuta do esporte, ele vivencia, né, isso de uma forma mais intensa, né? De uma forma mais ampla, né? Então multiplica por 3 toda a recuperação de um atleta, porque tem várias necessidades. Tá ali no dia a dia, né? O cara tá carente, você tá ali passando até confiança mais, né? Conversando. E o clube necessita do atleta, faz um investimento pelo atleta, quanto mais tempo parado, mais custo. Imagina, falou em custo, agora eu lembrei, imagina o prejuízo que o time do Neymar tá tomando, né, com ele. A do Neymar, o que foi? Você tem conhecimento? Qual foi a lesão Neymar dele? Foi LCA, né? O ligamento cruzado anterior, que é o mais comum. Né? Tem aí pra gente mostrar? Trouxe o joelhinho aqui pra... É da geração que almoça e janta chilito, né? Nutella, né? É diferente, é enorme. Aqui pra vocês verem bem, vou tirar a patela da frente. A patela é a bolachinha do joelho, né? Então o ligamento cruzado anterior é exatamente esse primeiro aqui que aparece. Ele fica bem na região central do joelho. Você não sente ele, né? O que é que o ligamento causa, né? A ausência desse ligamento. Ele quem dá instabilidade, tanto para a tíbia, que é o osso da perna, não ir para frente e nem ter rotação. A maioria das lesões, para não ficar frouxo, quem tem a lesão do LCA e vai jogar futebol, por exemplo, comumente ele sente o joelho dar uma falseada. O problema do Rafael é importante. É aquele cara que, assim, ele fica jogando ali cadenciando, mas ele vai às vezes... Joga no peso pro outro. Ele fica só enrolando ali. Tem um momento que ele vai precisar de uma disputa de bola, uma rotação, o joelho vai machucar, ele vai cair no chão, vai fazer um gelo e o cara que já é acostumado a ter isso, ele volta pro jogo ainda, né? Aí continua jogando, o joelho fica inchado. E vai piorando. E vai piorando, porque quem começa a sofrer são esses azulzinhos aqui, os meniscos, ó. Aí o paciente começa depois a lesionar menisco. E depois vai para a cartilagem, que é a proteção do osso. E aí que causa a artrose, que já é a última fronteira antes de chegar no osso, é a última proteção. E a artrose, às vezes, ela é causada desse jeito. Um paciente novo, paciente que tem uma lesão negligenciada, às vezes por ele próprio, ele não sabe que tem, então a desinformação muitas vezes é a causa, né? Pessoal medicado não dá, tranquilo.
Doutor, eu vou até fazer aqui muita pergunta, porque é curiosidade minha, tá foda esse joelho aqui. Esse aqui, qual é o nome desse ligamento aí que você falou? É o LCA, o ligamento cruzado anterior. Pronto, que é o que o médico falou aqui. Isso. Um médico falou que estava desgastado o meu. Uma dúvida minha. Esse ligamento aqui, ou qualquer um, só desgastado, tá, sem estar rompido, a gente consegue recuperar só com musculação, com algum medicamento, sem precisar de cirurgia? Né? A gente consegue recuperar? Eles inflamam e voltam, regenera? A gente fala, assim, às vezes se fala em desgaste do ligamento, mas o normal é quem desgasta é menisco e cartilagem. Ligamento, ou ele serve ou ele não serve, é igual uma corda, você vai pular de bungee jump. Ou você vai numa corda que tá boa, se o cara disser que tá mais ou menos, realmente você não vai. Não. Então, assim, ou ele é suficiente ou insuficiente. O que é insuficiente, ele não causa dor também, ele causa instabilidade, ele causa frouxidão. Então, assim, eu vou fazer uma cirurgia porque eu tenho um desgaste no ligamento. Não é motivo para fazer uma cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia porque eu tenho um ligamento insuficiente, ele está com uma lesão e o meu joelho tem uma frouxidão. Aí sim, essa é a indicação da cirurgia do ligamento. Não é por conta de dor ou de desgaste, é por conta de frouxidão. Pronto, aí eu vou fazer uma pergunta que eu até sei a resposta, porque a gente estava conversando aqui antes, mas eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, Marta. Ficou frouxo aqui o ligamento, qualquer um do que seja, e aí o joelho começa a ficar instável, que nem você falou. E aí começa a desgastar o menisco. Desgastou o menisco e você lá jogando e tal, porque dá para jogar, suportador, bota o gelo, toma ali um inflamatório. Aí depois acabou a cartilagem, chega num ponto que acabou a cartilagem, que é mais ou menos pelo que eu estou passando. Tem alguma solução de cirurgia? Né? Como eu falei, até sei a resposta, mas importante você responder. Quando chega na cartilagem aqui, tem como fazer algum tipo de cirurgia ainda? Ou... Pronto, no seu caso eu falei algo específico, então assim, para o seu joelho não existia a solução, mas existem cirurgias para cartilagem, existem, mas existe realmente as indicações. Então, uma coisa, só dá licença aqui, uma coisa é você ter uma lesão, por exemplo, isolada na cartilagem e o restante do joelho é bom, é preservado. Isso daqui tem como sim ser feito um procedimento, tá? Agora, se você tem uma destruição completa da cartilagem do fêmur, da tíbia, você não tem um bom menisco, então já não existe essa solução. As lesões isoladas da cartilagem, em que o joelho é, de certa forma, preservado, aí sim você tem motivos, né? Existem cirurgias, procedimentos para isso. Entendi. Então cada caso é um caso. Cada caso é um caso e assim, há uma variabilidade enorme de lesões. Por isso que aquela coisa, o meu joelho tem isso, aquilo, baseado no laudo. Pode ser o que você está imaginando diretamente, mas às vezes lhe surpreende. Às vezes, só se basear num laudo, não dá para você dar realmente um tratamento. Por isso você tem que examinar, ver o que o paciente realmente tem, e para você indicar um tratamento, né, por exemplo, uma cirurgia, você tem que ter motivos. Eu não posso estar fazendo cirurgia no paciente sem motivo. Para toda cirurgia, existe uma indicação, existe um motivo. Não é simplesmente fazer por fazer. Fazer por fazer, né? Exato. Só para sintetizar, o que pode acontecer também é ter todos esses desgastes, como tem no seu exame, por exemplo, e a pessoa ela não apresenta dor. Isso pode acontecer, né? Se eu tenho... E a pessoa continua jogando? Sim. Né? Mas aí, uma hora a conta vem. O processo degenerativo, ele, como o nome já está falando, ele vai degenerando durante o tempo. Então, se eu tenho meios extra-articulares que possam estabilizar o joelho, eu estou olhando aqui para a estrutura, o ligamento, o menisco. Só que eu tenho músculos que envolvem essa região. Então, se eu consigo suprir essa insuficiência ligamentar, essa insuficiência cartilaginosa com os meios externos, os músculos, eu consigo dar a principal função do joelho, que é o quê? Estabilidade. A principal função. O joelho não vai. Ele não vai sofrer impacto porque ele está segurando ali. Exatamente. Né? Então ele vai manter-se estável. Né? Tanto que quando rompe o ligamento, o que acontece? Ele fica frouxo, instável. Né? Então o fator externo do joelho, né, essa parte muscular, ela é realmente a parte que mantém o joelho o máximo de tempo saudável possível. Ela interrompe todo o processo degenerativo.
E isso tudo, quem está no meio disso tudo, é dor. Como eu falei, como cada caso é um caso, né? Existem vários exames que a gente recebe, rapaz, por que tu fez o exame? Não, tá fazendo um exame de rotina, como se fosse avaliações cardíacas, né? A gente vê um laudo lá todo deteriorado, mas você tá com dor? Não tô com dor ainda, não. Então a gente não precisa valorizar. Com a musculatura forte. Boa, né? Então a gente valorizaria o exame? Não, valoriza o ser humano. A clínica é exatamente para sintetizar. Então você não leva nem muito em consideração o exame. Você sabe como é que o joelho dele está e... É claro que a gente precisa educar o paciente, né? Então, se o joelho dele estiver bem deteriorado, bem degenerado, a gente precisa usar para ele ter alguns cuidados. Isso. Então, imagina um cara competidor, em alto rendimento, e querendo treinar mais, e querendo fazer mais, e a gente mostra para ele, ó, apesar de você não estar com dor, você tem um joelho bem comprometido. Então, potencializa essa condição muscular e controla essa exposição de treinos para você manter-se saudável. Né? Então a informação sempre é válida, extremamente e fundamental ser passada para o paciente. Doutor, outra pergunta que eu queria fazer, bem escrota, é essa questão de crossfit. Você sabe que o crossfit ele mexe muito com articulação, né? Pula, sobe. Eu acho que é calistenia que fala, né? Que sobe, desce, agachamento. Isso afeta alguma coisa, doutor, na sua visão? A pergunta é para os dois. Eu vou começar respondendo e vou passar a bola depois pro Roberto. Porque o crossfit é um negócio bem maluco. Eu já fiz crossfit já, é bem puxado. O crossfit, assim, ele sofre preconceito muito da sociedade. Muitos ortopedistas, quando falam de crossfit, eles já preconceito em todos fecham os a pontos, cara. né? Todos os pontos, preconceito do crossfit. Sem entrar nesse mérito, mas sim, né? Então, assim, o crossfit, você acaba levando muitas vezes o seu corpo ao extremo, né? Limite, e nunca é interessante você levar aquele limite extremo. Então, por exemplo, já peguei lesões no crossfit, sim. Eu adoro futebol, mas tenho que confessar, tem muito mais gente se lesionando jogando futebol do que no crossfit, isso é uma verdade. Tá? Então, a maioria das lesões ainda são do futebol. Tá? No crossfit, lesiona muito o quê? Coluna, ombro, né? Joelho é terceiro lugar, em termos de lesões. Ombro e coluna ainda ganham do joelho, certo? Isso. Mas você assim, acha que é derivado porque a coluna o cara pula, né, mas usando mais o joelho. Por que a coluna? Você tem mais ou menos uma... depende do tipo de exercício que você faz no crossfit, né? Então, assim, o Roberto até já foi praticante, eu não tenho nem muita propriedade para falar o exercício exato, mas, assim, o Roberto, né, pode ter mais propriedade de falar em relação à coluna. Mas em relação ao joelho, a gente tem os amortecedores. Então, como eu falei, o menisco ele vai sofrer muito impacto. Se você for olhar aqui o joelho de costa, é o tempo inteiro, né, carga em cima dele, sobrecarga. Então, às vezes, paciente jovem, ele já pode desenvolver uma lesão, né, ou no menisco, ou até uma lesão de cartilagem. Lesão de ligamento vai depender, né, do tipo de salto, aquela questão de saltar em caixas e tudo. Se você realmente aterrissa de uma forma inadequada, você pode ter também a lesão do ligamento do joelho, né? Quiser complementar. Doutor, defenda o crossfit agora, doutor. Eu acho assim, como profissional de saúde, sempre a gente tem que defender a atividade física, né? Mas como um todo, a gente precisa valorizar a pessoa que pratica a atividade física, né? Então, vocês concordam comigo que somos 4 pessoas diferentes. Se a gente praticar crossfit, cada um vai ter um resultado diferente, uma resposta diferente. Boa. Né? Então, assim, pontos. É uma aula coletiva, que é bom para um, pode ser ruim para outros. Segundo, são várias modalidades dentro de um método de treinamento. Né? Então, uma analogia, uma das modalidades do CrossFit é a ginástica. Você já viu um ginasta de 1,90m com 103 kg? Sempre ele é baixinho. Né? Então, será que se eu for praticar muita atividade de ginástica, eu vou ter mais dificuldade ou mais facilidade? Mais dificuldade, né? Então, como eu falei, são vários esportes dentro de um, com a proposta de uma intensidade muito alta. Será que a gente está preparado para isso? Sintetizando, a dose. Né? Então, se a pessoa que for fazer o CrossFit tiver uma dose de exposição às atividades condizente com a sua preparação física, pode ser algo saudável sim, tá? Mas é difícil. Por quê? Porque é coletivo, porque prega intensidade, né?
competição. Envolve a competição tanto, né, interpessoal quanto com você próprio, né? Você querendo extrapolar o limite. Então é muito da cabeça também. Então, assim, ele é muito... O esporte, ele é muito... Ele proporciona muita competitividade. Então, naturalmente, a gente quer se desafiar, não estamos preparados para tal demanda e acaba gerando essas repercussões, essas lesões que realmente acontecem demais hoje na clínica, no consultório, cada vez mais. Pior que o tempo que eu passei treinando, uma coisa interessante assim que eu até me admirava é a pessoa ter problema de hipertensão, de qualquer outra coisa, e praticar o CrossFit, porque o senhor já praticou, vocês sabem, é muito intensidade, muito puxado. Ali a pessoa dá uma parada cardíaca, é bem propício, né, doutor? Isso. A minha recomendação é que sempre que você for fazer alguma atividade física, independente de qual atividade física, qual o objetivo for a atividade física, se for para emagrecimento, se for para competição, se for para lazer, você procura um profissional habilitado para você entender como é que está o seu momento. Né? Então, existem várias patologias e vários mecanismos que são silenciosos. Tem aqui, o desequilíbrio muscular é silencioso, a gente não vê isso em ressonância magnética. Precisa de uma avaliação. Uma alteração, uma arritmia. Muitas vezes a arritmia ela é silenciosa, né? Ela vem à tona quando é exposto ao máximo. Né? Dentre outras competências de saúde. Então, assim, a gente precisa ser educado para procurar realmente uma avaliação de um especialista para você começar a fazer toda a sua atividade. O ser humano é único. A gente deu vários exemplos aqui que podem acontecer de exames estarem realmente comprometidos e a pessoa ela não sente nada. Né? Então, isso precisa essa informação, por isso que esse momento é muito importante. Porque a informação ela precisa chegar para as pessoas de uma forma muito clara, né? E não simplesmente calçar um tênis e começar uma intensidade que ele acha que foi competitivo nos anos 80 e quer ser competitivo hoje, e não admite uma pessoa de 70 anos tá ganhando de uma de 40, ele quer mais, mas o de 70 anos ele já está há 10 anos fazendo CrossFit. Muito tempo se preparando, né? Então é interessante isso, tá? Então a minha recomendação sempre que... Só aproveitar para encerrar e dizer que a gente não tem nada contra o CrossFit, porque a audiência aqui é muito grande, de repente a galera vai até me pegar na rua aí. Inclusive eu quero até deixar um abraço para o Paulo Vitor, da Academia Thanos, e é lá na Messejana, no Parque Santa Maria, ele tem um instrutor de CrossFit que é coisa fenomenal. Então deixar um abraço para o Paulo Vitor, que é meu professor no CrossFit quando eu treinava com ele. Nada contra o CrossFit, né? E quanto a galera que pratica também, né, Dudu? Tu que gosta de CrossFit aí também. Zero preconceito. Zero preconceito. Abraço para a Ranieri, que tá falando aqui. Aline, meu irmão, eu queria ter só 2 joelhos bons, que nem o de vocês. A Aline tá falando aqui, para fazer um milagre no meu joelho. A Aline vai passar um mês aí na geladeira. Bom jogador, Aline. Tá muito Edmundo, né? Igual o Edmundo, né? Tá muito briguento. Doutor, serve para os dois também, essa pergunta. A lesão do Ronaldo deve ter sido em 99, 2000, né? 2001. Eu lembro que na Copa ele voltou para a Copa, 2002, né? Mas 99 para 2000. Temos o quê? 22 anos da lesão dele. De 22 anos para cá, evoluiu muito a medicina, assim, tratamento do joelho. Evoluiu demais, né? Tanto na parte cirúrgica quanto na não cirúrgica. A fisioterapia evoluiu bastante, né? Infelizmente hoje é aplicado muito ainda a fisioterapia na década de 70, né? Quando você pega assim algumas modalidades de fisioterapia que não era para existir modalidade diferente, mas a fisioterapia muito convencional, muito só analgésica, ela já foi ficando muito para trás. Hoje o que se usa mais na reabilitação realmente é o que é a mão na massa, é o fortalecimento, é o estímulo muscular, o ganho da função. O Roberto, né, explica isso muito bem. Em relação a tratamentos, a implantes, né, os implantes melhoraram demais. Então, antigamente, por exemplo, era só basicamente parafuso para fazer cirurgia. Hoje a gente tem botões também, tem outros tipos de técnica, sutura de menisco para reaproveitar. Lembre-se que antigamente achava-se que o menisco era um órgão vestigial. O que é um órgão vestigial? É tipo um apêndice, que só serve para dar problema, né? Então, antigamente, tiravam-se os meniscos, né, por qualquer coisa. Ainda hoje eu pego... Se eu não me engano, do Zico foi tirado, né? Sim, do sim. Zico, na época, foi tirado. De vários jogadores dessa geração. Vai acabar a carreira do pessoal. Exato. Loucura, né? Teve um treinador do Ceará, né, que eu trabalhava lá, ele
ele tinha uma artrose muito avançada, porque ele tinha sido jogador também, tinha retirado os 2 meniscos, né? Então, realmente assim, a gente depois de uns anos foi vendo a falta que esse menisco ia fazendo para os pacientes. E hoje, por exemplo, existem várias técnicas para preservar o menisco. Técnicas de cirurgia de cartilagem, basicamente não existia cirurgia de cartilagem. Hoje já existe transplantes, existe já você fazer uma cultura, um cultivo para crescer células da cartilagem. Que é uma fazer célula... comigo não, doutor, se esquece. Nenhuma dessas. Fosse um pouquinho antes dava para fazer. O problema é o estado que foi chegando, né? Para você seriam outras opções, não exatamente essa. Mas assim, hoje a medicina evoluiu bastante e a reabilitação, né? Os dois caminham juntos para dar o resultado para o paciente. Um vai puxando o outro ali, né? Não adianta você desenvolver só um e o outro não acompanhar. É verdade. Nesse caso aí, o cabo tem que evitar o máximo possível esse negócio de citroneurin, Telax, Tocilax, né? Que a galera toma muito isso, né? O que acontece são as medicações que vão camuflar os problemas, né? Então, assim, o meu tempo no futebol não foi tão longo, mas o que me chamava muita atenção era que os jogadores eram viciados demais em medicação, anti-inflamatórios, né? Analgésicos, esses aí que você falou todos, realmente, antes do jogo tinha que usar. Às vezes talvez não tivesse nem com tanta dor, mas na cabeça deles aquilo ali era uma vitamina praticamente, né? Então eles tinham que tomar aquilo dali, porque o futebol envolve muita superstição também, né? Então talvez se o cara naquele dia não tomasse, se ele fosse um jogador da zaga, ele entregar um gol, o atacante não ia jogar bem, então eles tinham muito isso daí. E o atleta, eu vou defender também, porque eles jogam muito no limite, eles jogam com muitas lesões. Você não vai ver nenhum atleta com o joelho, né, 100% novinho, bonitinho, né? Os atletas, eles têm realmente muita sobrecarga, tem muitas lesões. Então, por exemplo, teve um jogador lá, na época que era o craque do time, camisa 10, e que eu vi a ressonância dele, eu me assustei, a ressonância da coluna, ele com 3 hernias de disco. E era o craque do time, tava com dor, né, não sabia se ia jogar e tudo, mas quando eu vi aquela ressonância, eu pensei, cara, se fosse uma pessoa não atleta, essa pessoa tava, né, tava ali sem conseguir nem mexer a coluna. E o cara tava lá jogando, né, fazendo gol, uma boa musculatura. O grande problema é que muitos desses atletas, quando encerram carreira, aí eles vão realmente ter o quê? Artrose, né? Então, eles vão colher as doenças degenerativas, né, devido a essa exposição tempo, né, que eles ficaram ao longo do tempo, né, esse ritmo de treino, e cada vez mais, né, e se há 20 anos a gente já reclamava, imagina hoje, né? A carga é muito alta. Ele falou na questão da superstição do jogador, eu peguei, lembrando aqui que eu vi que o Vinícius Júnior é um cara altamente viciado em Vick. De vez em quando ele vai na beira do campo, pega o Vick, cheira e volta pro campo. Cada jogador tem alguns jogadores que passam aqui na camisa agora, né? Pra ficar cheirando. Na realidade, a gente que vivenciou o futebol tem. Na minha época era o éter. Molhava a blusa de éter e cheirava. Era Bololó não ia dar pra acompanhar a bola, não. Não ia dar pra acompanhar a bola, não era éter mesmo, a galera jogava. Eu cheguei a jogar até o Sub-17 do Fortaleza. A galera molhava aqui e eu já bom, tava viciado. Isso acontecia bastante, né? E vendo hoje no momento, né? Até o tema que foi abordado aqui, a evolução, né? A evolução, talvez, né, a medicina esportiva, a fisioterapia esportiva, ela virou uma chave totalmente, assim, totalmente diferente. Por exemplo, que eu vivenciei ali em 2009 a 2014, 15 anos atrás. Hoje eu tenho outra realidade, outras ferramentas, inclusive a abordagem na minha área, na fisioterapia. Você sabe qual é a principal função do fisioterapeuta de um atleta em um clube de alto rendimento? Qual é? O que vocês acham? A principal função do fisioterapeuta em um clube de alto rendimento? Vamos chutar uma. A principal função é recuperar os caras. Trabalhar a mente? Prevenção de lesões. Então a gente virou a moeda. Antes, quando a gente só esperava o atleta machucar para a gente cuidar. Evitar. Agora a gente tem programa. O prejuízo é enorme, né, doutor? O cara desse aí se quebra, pronto. Até para você é ruim. Então, quando a gente começou a conseguir ferramentas, a tecnologia foi melhorando, as informações foram melhorando, as evidências científicas foram aumentando. E quando conseguimos entender que o fisioterapeuta hoje ele consegue preparar o máximo possível do jogador para ele dar um alto rendimento e minimizar risco de lesão, isso é vantajoso para todo mundo. Menos trabalho para a gente, operacional,
né? Ou seja, o clube, né, tem os Ganha atletas, mais, ganha mais com o clube, facilita o investimento, o atleta tem uma carreira mais longeva, né? Porque na nossa época não tinha negócio de prevenção, não. Era realmente. Só sabia quando quebrar. Era o Éter, Era o Vic. Cobra nova. Não gostou, falou Loló. Gata 30, era realmente essa cultura, né? Então a gente cuidava. Quebrou, tome remédio. E você tem uma semana para reabilitar. Tá, é uma coisa que eu ia perguntar. Você passou muito tempo no Ceará, o Dr. Felipe também ficou por lá. Você tem lá 2, 3 atletas quebrados e o time está precisando, o técnico está precisando e a pressão para voltar, como é que é? A pressão é grande? Não, a pressão é muito grande, né? E aí tinha que ter além de profissional de saúde, a gente tem que ter um jogo de cintura muito interessante, né? Porque existem várias tomadas de decisões que, assim, o atleta de alto rendimento, eu costumo dizer que a saúde e a doença, elas estão de mão dadas, de alto rendimento. Ele está ali, a gente está só gerenciando né, o máximo com o ideal, né? Então, acontece muito isso. E a gente precisa estar monitorando isso toda hora e precisamos trazer o atleta para próximo do departamento médico, fazer ele entender o processo para gerenciar riscos, né? Então, a gente tem as ferramentas como profissional de saúde, mas quem está sentindo é o atleta, a gente tem que escutar ele, né? E a gente realmente teve vários momentos que a gente tinha que tomar decisões, né? Eu posso adiantar para vocês, era raro uma tomada de decisão que a gente tenha 100% de certeza que ele, né, estaria voltando de uma forma muito segura. Não, porque é um atleta de alto rendimento, a gente precisa dele. Dificilmente dá o tempo. Dificilmente o atleta está saudável, ou seja, está sem dor. Né? Dificilmente. É raro, né, de uma preparação física do alto e alto rendimento. Já volta logo do jeito que está e estão trazendo de tudo. E a gente precisa ir gerenciando, né? Claro que sem irresponsabilidade, né? Então isso tudo tira todo o processo não profissional, né? Então tudo dentro de um padrão profissional, a gente precisa gerenciar. Todo atleta que volta de uma lesão, ele volta sentindo dor sim, né? Ele vai readaptando todo o corpo dele, gerenciando carga, gerenciando treinamento, fazendo programa de prevenção, fazendo a fisioterapia depois do treino, então, né, tendo tomada de decisão com a equipe médica para tratamento medicamentoso. Então, assim, tem um jogo de cintura, tem um envolvimento multiprofissional e tomada de decisão em conjunto, inclusive com o atleta. Diretoria. Você não pegou nenhuma pressão, não, quando você está lá? Será que todas é nojenta, zoada? Todas, né? Quem trabalha no esporte de alto rendimento, ele trabalha só com pressão. Time grande, né? Time grande. Só com pressão. Doutor Roberto, doutor Felipe, a medicina evoluiu muito de 10, 15 anos para cá, como a gente já falou sobre isso aqui, né? Vocês acham que, claro que é uma pergunta bem assim, aleatória e talvez até nada a ver, mas vocês acham que tipo daqui a 10, 15 anos a medicina evolua ao ponto da gente conseguir ter casos que nem o meu, porque eu estou trazendo muito para a minha realidade, casos que nem o meu, para poder fazer uma cirurgia, que assim, claro que não dá para, mas na base do achismo mesmo, pelo que vocês conhecem dessa área, você acha que daqui a 10, 15 anos talvez evolua a esse ponto? Não, é só uma opinião, né? Nesse caso. Isso é muito incerto, né, Pepe? Então, assim, há 10, 15 anos acho muito pouco tempo, por exemplo, um caso de artrose no jovem. O caso mais desafiador é o quê? É quando o joelho ele não se encaixa na pessoa. Então, é aquele paciente que chega, dá até tristeza você falar. O cara chega lá com 30 anos, rapaz, teu joelho está de 70 anos. Então, assim, realmente não encaixa isso daí. Então, os casos mais desafiadores é quando é um joelho com desgaste mais avançado, que é uma coisa que você tem uma cirurgia, tem uma lesão no ligamento, você faz a cirurgia e bota o outro lá como se fosse uma corda que trocou, né? Mas uma proteção, um invólucro, né, que realmente é a cartilagem, a gente não tem isso. Então, assim, 10, 15 anos é pouco tempo, né, na minha opinião, para desenvolver. Até porque, assim, existem regulamentações, existem comitê de ética. Então, assim, para cada teste que vai sendo feito, existe
imagina você sair testando tudo, né? Não tem como você sair testando tudo em todo mundo. Então, há a parte burocrática, esse entrave burocrático também. Entendi. Então, alguns tratamentos talvez seriam incríveis, né, com resultado muito bom, mas eles ainda não têm a regulamentação, e as regulamentações elas demoram. Entendi. Você comunga da mesma opinião aí, doutor? Porém, Acho puxando que- do meu lado, É. já temos uma realidade, né? Que é realmente... Eu quero que você diga alguma coisa que me agrade aí, pelo amor de Deus. Perfeito, né? Eu tô brincando. Eu preciso lhe dar uma solução, né, velho? Para mim deu esperança de alguma coisa aí. Né? Então, Os hoje- Racha perdeu um atleta que nem ele. Pô. Então, realmente, por exemplo, nos últimos 5 anos, eu considero que a fisioterapia ela teve uma evolução principalmente para as lesões relacionadas ao joelho. No caso, a artrose de joelho. Né? Então, antigamente, fazia ali o gelinho, a luzinha, a choquinho, né? A massagenzinha no joelho. Hoje a fisioterapia já não faz mais isso. Né? Então, hoje, nós colocamos um paciente já à exposição de algumas atividades precocemente. Roberto, se ele tem dor, ele vai fazer exercício? Alguns exercícios ele pode fazer. Claro, nós temos ferramentas para diminuir a dor enquanto ele pratica alguma atividade. Pegando o gancho que o Dr. Felipe falou, o joelho degenerativo, então uma pessoa jovem com um joelho de velho, né? O que é que eu preciso fazer agora? Eu tenho como pegar esse joelho de velho e trazer para o novo? Não. Eu preciso fazer o quê? Cuidar quem está em torno do joelho. Ou seja, que é a condição muscular. Né? Isso também tem uma ciência. Qual músculo? Qual músculo que a gente precisa começar a trabalhar? Existe algum fator relacionado? O que é que eu posso melhorar a distância do joelho, por exemplo? Existem artigos científicos que validam, né, o trabalho de fortalecimento muscular, tanto da musculatura da frente do joelho, quanto do glúteo. Olha aí. Então, eu tendo uma conduta de exercícios específicos do quadril, eu melhoro a dor no joelho. Tá? Então, é um quebra-cabeça. A gente está falando aqui de uma forma generalizada. A gente avalia o paciente, a gente pontua, né, quais são as limitações dele. O PP tem uma artrose de joelho, ele tem as limitações dele, né? Então, outro paciente tem outras limitações. Às vezes ele tem uma valência que o PP não tem e os sintomas são os mesmos. Então, onde a gente procura. Mas, assim, sempre a gente recomenda, né? Movimento. Você tem que estar se movimentando. Você precisa de uma cortina muscular. Você precisa de um brace muscular. Se a gente escutar todas as prescrições voltadas para remédio, repouso, tiro impacto e descanso, vai degenerar mais. Resolve. Vai degenerar Piorar, mais. Talvez situação. até fique sem dor, mas vai piorando. A natureza não. A natureza vai degenerar. Porque aí você vai começar a ter limitação para andar, para levantar, para ir ao banheiro. Né? Então o corpo ele vai começar... Antes a indicação era essa? De tipo um joelho com artrose, grau já bem avançado. Qual era há 15, 20 anos atrás? Já era essa indicação que você está dando hoje? Ou descobriram que quanto mais movimento, melhor ele fica Isso. agora? É algo mais recente. Então, antigamente, 20 anos atrás, a medicina indicava mais preservar ali e tal, evitar. Hoje ainda tem colega, por exemplo, colega médico que proíbe caminhada para quem tem artrose de joelho. Hoje a gente não proíbe mais isso, né? Então, é claro que a gente tem que saber que caminhada é essa. É uma caminhada muito longa, é uma caminhada que tem ladeira. Então, assim, até 30 minutos, dependendo, né, do tipo de artrose, dependendo do alinhamento articular. É importante lembrar... sobrepeso, né? O Exato. tênis contribui, doutor? Sim, se a pessoa usa um tênis mais confortável, não esquecer que o tornozelo, né, ele é um amortecedor também de impacto. Então, por exemplo, você tem a pisada pronada, você tem uma pisada supinada, você tem vícios de pisada. Lógico que o tênis vai te ajudar também nisso. Mas isso que o Dr. Roberto falou, a cartilagem, ela não tem vaso sanguíneo, ela não recebe o sangue diretamente dela. Como é que é a nutrição da cartilagem? É pelo líquido sinovial, que é a famosa baba do joelho, que o cearense gosta de chamar. Então, quanto mais movimento eu estou dando, melhor lubrificação eu estou fornecendo a esse joelho e mais bem nutrida essa cartilagem vai ficar. Então, isso é um ponto. O movimento ele não é só importante só para o músculo também, mas para a cartilagem em si. Até pegando o gancho do PPCL também, né?
que há sempre muito dessa frustração. Eu queria uma resolução para o meu problema, eu queria jogar futebol, eu queria fazer o meu esporte. A gente tem que fazer um alinhamento de expectativas. Então, a gente sempre tem que ser bem honesto com o paciente, tem que realmente, claro, a gente sempre procura resolver. Eu sou muito otimista, eu sou aquele que eu não gosto de sair afastando o paciente de nada. A gente sempre vai chegar realmente a um acordo ali. Mas, por exemplo, uma pessoa, eu gosto da corrida, eu sinto uma liberdade, mas tem uma artrose do joelho que impede de fazer isso. Troca pelo ciclismo, é um exemplo. Dá liberdade também e você causa menos impacto articular, né? Por exemplo, um joelho como o do PPCL, dá para você fazer o ciclismo muito bem, dá para você fazer academia, dá para você fazer natação. O problema é o quê? O esporte que ele escolheu, né? O esporte realmente que ele ama. Impacto, né? É um esporte que tem impacto, mudança de direção. Ainda tem os agentes externos, que são os outros jogadores que podem realmente causar algum desequilíbrio ali em você. Então, o alinhamento de expectativas é muito importante. Você ser sincero com o paciente. Você tem isso, você consegue chegar até aqui. Muitas vezes se surpreende. A gente não pode estar nunca prometendo muito resultado ao paciente. A gente deve alinhar essa expectativa, mas, claro, dando sempre o quê? A esperança de que ele pode realmente dar a volta por cima. Vai depender muito também do tratamento que ele vai escolher fazer. Doutor, e a pessoa quando toma uma pancadazinha dessa daí comum, corre direto pro gelo? Aí a pergunta que eu faço para vocês dois, depois de 48 horas, o caboclo não fez nada, vira lesão mesmo? Isso é mito ou isso é realidade? Não tem muito fundamento não, isso daí. Vamos lá, levou uma pancada, né? O que é que acontece quando você tem um trauma? Vai haver uma reação inflamatória local, começa a haver um aumento do fluxo sanguíneo, por isso que fica vermelho, por isso que fica inchado, começa a extravasar líquido, aí realmente fica aquela coisa, né? O edema. Então o gelo, ele vai retardar esse processo, muitas vezes inibir esse processo. Então o gelo, sim, independente se você sabe ou não se foi uma lesão. Pode ter sido ou não uma lesão, pode ter sido só uma contusão. Contusão é uma pancada, tá? Há 48 horas eu não cuidei, vai virar uma lesão? Não obrigatoriamente. A lesão, geralmente, ela vem no momento daquele trauma. Vai depender da energia do trauma, da posição que o seu joelho estava e do movimento que o seu joelho fez durante aquele problema. Por exemplo, eu levei às vezes a gente está jogando futebol, a gente gosta muito de jogar, então atendemos já vários colegas nossos com lesão. Eu mesmo já examinei vários amigos meus com lesão. Na hora que ele cai, eu pego no joelho e já digo, cara, rompeu o ligamento. A gente não precisa nem fazer o exame, a gente já sabe que rompeu. Então, assim, a gente já consegue. Né? Se o paciente relaxar, geralmente logo após a pancada, a pessoa ainda está relaxada, não deu tempo sangrar dentro do joelho, porque ele sangra dentro, né? Por isso que forma aquela hemartrose que a gente chama, que é aquele derrame. Assim que ele cai, não deu tempo ainda acontecer nada de reação inflamatória. Então você corre antes da reação inflamatória, você já pega e já dá para saber, né? Depois de algumas horas, já vai ficar mais difícil, o joelho vai estar inchado, o paciente vai estar cheio de dor, já fica complicado. Né? Aí vai ficar mais fácil depois que a reação passar. Aí demora, às vezes, dias para isso acontecer. Então, para examinar, por exemplo, um ligamento, ou na hora da lesão, ou alguns dias depois, claro que assim, eu pego muito paciente que está no primeiro dia, segundo, terceiro dia de lesão, a gente já tem uma experiência um pouco maior, eu já sei, né, ir distraindo ali o paciente. São quantos anos, doutor? Eu consigo, eu tô vai fazer 12 anos na área, né? Então a gente, com um jeito ali, a gente consegue realmente examinar o paciente e realmente identificar a lesão. Mas em relação o paciente caiu lá, o seu colega caiu. A primeira coisa que eu pergunto é o quê? Cara, foi o quê? Foi uma pancada ou tu torceu o joelho? Porque é uma diferença muito grande. Lá no Rochas cai apenas quando você tem que perguntar se foi o Guilherme. Foi o Guilherme, pronto. Se disser foi o Guilherme, então beleza, foi pancada. Fala, Guilherme, pô, gente, tem que avisar para levar o doutor, vai examinar na hora lá. Quando ele quebra o joelho de alguém lá. A pancada não é tão ruim. A torção é muito pior. É pior? A torção é pior. Porque a torção, imagina uma pancada. A pancada, muitas vezes, ela causa uma contusão. Claro que assim, uma pancada com energia muito forte, ela vai causar realmente uma ruptura, né? Talvez de ligamentos. Mas assim, uma pancada, né? Um trauma no local, ele vai dar uma dor local, vai dar um inchaço, alguma coisa, mas ele não dá geralmente uma lesão. Agora a torção, aquele cara que sozinho, sem pancada nenhuma, ele caiu e tá com a mão no joelho, esse cara ele teve uma lesão. Pode ter certeza.
ele caiu com a mão no joelho, fazendo cara assim de dor. Eu às vezes olho de longe, eu sempre pegava no colega e disse, aquele ali lesionou o ligamento, só pela cara que ele fez e pelo jeito que ele segurou o joelho. Doutor, deixa eu, nós vamos fazer aqui algumas perguntas que o pessoal tá pegando no ar nós já. Olha, que diz assim, minhas perguntas, nós conversando, tirando a mão. A gente divulgou isso, né? Faça pergunta. Tem umas perguntas aqui que eu não entendo do El. O El já mandou 3 ou 4 perguntas. É dois quengados, eu e tu, né? Não é, rapaz. Eu fico curioso, eu queria saber pra mim. Olha, eu tô brincando, vamos fazer a pergunta do pessoal. El já mandou um monte de perguntas, vou ver se eu consigo responder as perguntas, El. Essa pergunta aqui, eu não sei se eu entendo. Eu não entendo, mas os doutores devem entender. Olá, os jogadores de futebol que têm os alinhamentos de joelho varo sentem dores? Eu não sei o que é isso. Faz sentido aqui? O varo é o cambota, né? É o paciente que... É o por exemplo, bom de bola. É o bom de bola. Geralmente quem é cambota é bom de bola, né? Muitos são. O Robson né? é Então, demais. aí vai depender se, assim, ele tiver alteração degenerativa, né? Geralmente a dor é no lado interno do joelho. Às vezes esse paciente, mesmo sem alteração degenerativa, mesmo sem desgaste, ele sente dor também pela sobrecarga. Imagine que o joelho ele é para ser alinhado. Imagine um joelho que ele é torto, né? Então, se eu pegar aqui e forçar esse joelho, o varo é o cambota. Então, o lado interno vai ser mais pinçado, essa região, tanto do menisco quanto da cartilagem. Ele costuma ter dor nessa localização aqui. E é interessante dizer que esses jogadores são altamente adaptados, né? Se você pegar um jogador desse, eu estava vendo um tempo desse uma entrevista do Rivaldo, e ele teve uma lesão. Né, cambota, não? Cambota, né, que ele fez a cirurgia. Existe a cirurgia para corrigir. Aí fica retinho. A osteotomia que a gente faz, Sofre muito? né? Um pouquinho só. Vai depender do fisioterapeuta. Então, a correção, a gente serra o osso, né? O Rivaldo é interessante que ele deu na entrevista, ele falou que na véspera da Copa de 2002, ele estava tendo uma lesão de repetição no lado interno, dor, e aí foi sugerido, se eu não me engano ele estava no Barcelona na época, ele fazer a cirurgia de osteotomia. Ele teria perdido a Copa do Mundo. Ele jamais teria jogado a Copa do Mundo, porque não daria tempo hábil para ele se recuperar. E esse jogador ele é altamente adaptado. Se você muitas vezes muda o alinhamento dele, que legal, tá ótimo a perna, mas ele vai perder muitas vezes a desenvoltura dele. É isso que eu ia perguntar. O cara fica lá mais bonitão, todo linheirozinho, todo reto, mas aí será não joga que tem mais a mesma bola, habilidade, a mesma facilidade? É tanto que geralmente eles fazem a cirurgia depois que param de jogar profissionalmente, né? Isso. Sofre muito, doutor? É um processo. Todo processo cirúrgico, pós-cirúrgico, ele é desafiador, né? Então, eu tenho condutas, né, de estruturais, né, enfim, é uma conduta intra-articular, né? Então, a gente gera, o doutor Felipe, o especialista, ele gera, né, inflamações para gerar um recondicionamento estrutural, né? No caso do Rivaldo, essa alteração, no caso citado varo, ele tem uma condição mecânica, então o corpo se adapta àquilo. Músculos desenvolvem mais para quem tem varo do que quem tem um alinhamento, então são músculos diferentes, né? Além de, quando a pessoa faz uma correção de varo, normalmente ele começa a ter, por exemplo, eu faço uma cirurgia de varo do joelho direito, então eu recupero o alinhamento. O que é que vocês acham que vai acontecer com a perna? A perna vai ficar mais curta do que a outra, será? Né? Tem que fazer as duas. Né? Então, tem indicação de fazer as duas também. Né? Porque senão eu posso consertar um processo de sobrecarga medial, né? Mas eu ganho uma descompensação, né, corporal muito maior. Vou ter uma assimetria de membro, tendo que usar palmilha, por isso que é indicado fazer. Acho que tem os dois também. É bem complicado. Porque toda cirurgia, o doutor Felipe pode falar melhor, toda cirurgia ela precisa de uma indicação clara, né? Então ele precisa alinhar a expectativa, precisa entender realmente a real necessidade do paciente, não só por fins estéticos, né? Eu acho que o fim estético é o último. Digamos assim, uma consequência, o fim estético, porque é uma cirurgia para melhorar a mecânica articular do paciente. Quem tem um joelho torto é igual um carro com um pneu desalinhado, desbalanceado. Ele vai gastar mais antes do tempo. Então a cirurgia é para deixar aquele alinhamento melhor e muitas vezes para corrigir uma sobrecarga que esse paciente está tendo. Ele já tem uma lesão, às vezes no menisco, na cartilagem. Imagine que
a carga, se a gente olhar aqui para o joelho, vocês estão vendo que o fêmur é arredondado. Eu vou até colocar de costas, como fossem 2 pneus. Você imagina um pneu que é o mais desgastado e é o que está recebendo a carga. Isso é muito injusto com ele. O que a gente faz na cirurgia? A gente joga a carga para o outro lado. Automaticamente, quando a gente reequilibra essas cargas, eu reequilibro o membro. Então, a parte estética seria realmente o quê? Uma consequência da cirurgia mecânica. Então, a cirurgia do genuvaro seria exatamente isso daí. A do genuval, que é o joelho para dentro, que popularmente chama zambeta. Genuvaro, né? E genuval. Isso, genuvaro é cambota, né? Pra A perna fora. para fora. Genuvalgo é para dentro. Tem um ditadozinho que o pessoal fala para não esquecer: quem tem valgo não cavalga. Aí, Né? Aí não tem como você trocar, porque às vezes as pessoas ficam invertendo um com o outro. com as pernas pra fora, cavalo. Zambeta, né? Como é que monta no cavalo, mas desse jeito. Vamos lá. Espero que a gente que os doutores tenham respondido a tua pergunta. E foi até didático demais aqui, mas deu para entender. Vou fazer outra aqui. Essa pergunta aqui é do Eliseu Tabosa. Cirurgia. A minha vista está horrível. Ainda bem que eu tenho que trazer uma polícia na próxima. Pelo tibial. Cirurgia de platô tibial. Cirurgia de platô tibial. Você vai sentir dor para sempre? Então, vamos lá. Primeiro, o que é o platô tibial? O que é o platô tibial? Né? Né? Um platô é o quê? Algo que você imagina que é reto, é uma superfície. Então, imagine aqui, olha só o joelho. O platô tibial é o platô da tíbia. A tíbia é o osso da canela e o platô é o que tem em cima. É onde repousam os meniscos, tá? Para quem tem, né? Isso, exato. O platô tibial, qual é o grande porém? Tive uma lesão de platô tibial. Como é que é a minha evolução? Uma coisa é você ter uma fratura intraarticular e outra é ter uma fratura extraarticular. Quando é uma fratura no meio aqui da tíbia, no meio da canela, costuma ter um prognóstico bom, a pessoa dificilmente vai ter algum problema. Nem a do Anderson Silva, né? Exatamente. A dele foi mais psicológico, né? Ficou com medo depois de chutar e tudo, mas assim, ele fica vai zerado, fica zerado aquela cirurgia. Mas ele coloca ferro, doutor? O dele foi uma haste, né? Que é uma haste de metal que é colocado dentro do canal. O nosso osso, ele é oco, né? Então é colocado uma haste ali e essa haste promoveu depois a calcificação. Foi mais forte, então. Foi mais forte, porque foi a canela de aço ali, né? O pessoal costuma brincar. Mas o problema da superfície articular é o quê? Porque ela não tolera nenhum desvio. Enquanto aqui existem ossos, aqui, por exemplo, na região do fêmur, na região da tíbia, às vezes eles consolidam, né? Eles colam com um desvio grande. O paciente não percebe. Às vezes ele cola praticamente assim e o paciente praticamente não vai sentir, ele nem sabe que o osso está daquela forma. Já que na articulação, a gente não tolera. Aqui a redução tem que ser anatômica, ou seja, na hora da cirurgia tem que ficar perfeito, porque quando não tem perfeição, o joelho não mexe tão bem como antes, ele desgasta mais rápido. É igual você imaginar uma porta um dia de chuva, ela cresce ali 1 milímetro, 2 milímetros, porque dá uma inchada, ela já não fecha direito. Então, assim, o joelho é a mesma coisa, a articulação, né, do cotovelo, né, do pilão tibial, que é lá no tornozelo, tem que estar um encaixe perfeito. O problema é que muitas dessas fraturas do planal tibial são fraturas graves. Quando é uma fratura simples de traço único, você faz a redução e aí aquele paciente ele tem um ótimo prognóstico. Muitas vezes ele nunca mais vai ter dor na vida. Por outro lado, as fraturas graves do planal tibial, principalmente você que anda de moto, né? A gente pega muito motoqueiro, a maioria é acidente automobilístico, são fraturas de alta energia. Eu sempre comparo isso aqui a uma caneca dessa. Imagina uma caneca dessa ter uma trincada, apenas trincou, separou, a gente bota aqui uma cola e realmente a gente consegue recompor. Imagina essa caneca caindo aqui de cima da mesa, para você remontar. Ela é imontável e tem planal tibial que eles são imontáveis, é igual uma caneca que caiu no chão. Exatamente, essa palavra aí. E aí esse paciente, infelizmente, ele não vai mais ter uma saúde do joelho, né, tão decente, tá? Eu queria só, eu vou fazer aqui uma do Aline, mas antes só registrar aqui a presença do Rafinha, nosso parceiro do futevôlei, que está aqui mandando um abraço pro Dr. Roberto Monteiro, disse que é fã dele, pediu para me agradecer ele, por favor. Deve ter se prestado algum serviço pro Rafinha aí. Deve ter quebrado o teu galho, né, Rafinha? Rafinha que já esteve aqui com a gente também, é um grande profissional do futevôlei. O Elvis mandou um monte de perguntas aqui, já eu faço mais perguntas pro Elvis, vou fazendo do Aline aqui agora. O Aline, ele perguntou, doutor, se infiltração
ajuda ou prejudica, né? As infiltrações de injeção que a galera toma é até meio óbvia a resposta, mas queria que você respondesse para nós. Aí a resposta é depende. O que é infiltração? Né? O que é uma pessoa infiltrada? É uma pessoa que entra ali no meio das outras. Né? O que é uma infiltração do joelho? É você penetrar com uma agulha e colocar algo lá dentro. Depende do que é que você está colocando dentro do joelho. Então, por exemplo, corticoide, que é o que é mais utilizado, né, que é o que é mais simples, o custo é menor, o corticoide ele não deve ser muito utilizado, porque, por um lado, ele dá, por outro lado, ele tira. O que é que ele vai lhe dar? Ele dá um certo alívio da dor, mas, por outro lado, ele ataca as células da cartilagem. Então, o corticoide a gente não recomenda que você fique fazendo. Por outro lado, o ácido hialurônico, né, que você mesmo passou já por isso, PPCL, é uma gelatina que você bota dentro do joelho, e a ação é exatamente o que? Além de promover alívio da dor, vai promover nutrição, lubrificação articular e proteção da cartilagem. Ou seja, hoje é um dos tratamentos mais utilizados para artrose e lesões da cartilagem. É o ácido hialurônico. Veja só, os dois são infiltração. Depende do que é que você botou lá dentro. Entendi. É igual a alimentação, depende do que você vai comer. Se colocar a coisa certa, vai fazer bem. Se colocar a coisa certa, realmente você vai ter um bom resultado. E o ácido? É ácido o quê? Ácido hialurônico. Hialurônico. Esse ácido, doutor, é recomendável de quanto em quanto tempo? É bom o pessoal saber dessa informação, porque pode ser que tenha alguém que vá achando que pode botar todo mês, toda semana, que é bom, que vai encher de ácido, não sei o que. É importante essa informação, né? Vamos lá. O ácido hialurônico, o que é que ele é? A gente falou muito de tratamento, de evolução de tratamento, e o ácido hialurônico é uma dessas grandes evoluções. Ele não serve para ligamento, ele não serve para menisco, ele foi feito para cartilagem. Então, você tem que ter o problema na cartilagem. Ou uma lesão, uma condropatia, uma condromalácia mais avançada. Para quem não sabe, condromalácia patelar é o desgaste aqui na região da patela. Ou quando você tem artrose, que é o desgaste da cartilagem do joelho. Então, ele está indicado nesses casos. O tempo de reposição é muito variável. Seria de 6 meses a 1 ano. Né? Eu costumo tentar levar em torno de 1 ano. Agora depende do tipo de paciente. Tem paciente que tem uma artrose mais avançada, que tem realmente uma condição do joelho mais degradada, mais deteriorada, e a gente fala, você provavelmente ali com 6 meses já deve estar me visitando aqui, porque provavelmente você vai estar voltando a ter aqueles sintomas, aquelas dores. Desconforto. Né? Então isso vai variar bastante. Entendi. Vou pegar aqui mais uma do alguma do Elvis? Pegar mais uma para encerrar aqui as perguntas, né? Essa aqui eu não sei se eu vou. Olá, em uma lesão meniscal, né? Meniscal, né? É necessário de imediato uma cirurgia sem um histórico de trauma anterior. Ou seja, se tiver uma lesão ali, mas não tem nenhum trauma, é necessário. Pronto, o que é que aconteceu aí, né? Primeiro, só relembrando, meniscos são os amortecedores do joelho, a gente tem o medial e o lateral, do lado interno e do lado externo. O menisco ele pode se romper de duas formas, ou traumática, que é aquela, por exemplo, um paciente jovem jogando futebol, jogando voleibol, ele tem uma torção. Não só o ligamento pode ser lesionado, mas o menisco também. É uma substância borrachenta, ele pode realmente rasgar. Ou pode ser aquele que não teve trauma, que a gente entra na lesão degenerativa, do desgaste. Geralmente a degenerativa é depois de 40, 50 anos de idade. Então, essa pessoa possivelmente ela teve uma lesão degenerativa, ela não teve trauma. Se é cirúrgico ou não vai depender dos sintomas. Quando é um joelho que tem travamento, que ele pode dar travamento, tem estalidos que realmente causam dor, o joelho fica tendo episódio de inchaço, aí a gente realmente indica a cirurgia. Geralmente o sintoma do menisco é aquela dor bem pontual nessas laterais do joelho, ou na lateral interna, que é o medial, ou na lateral externa, que é esse lado de fora. Grande parte das vezes é aqui, que o paciente chama na curva do joelho. Por fora, né? Ele diz que mais do lado de dentro, no lado interno. A maioria é aqui, né? Então, vai depender exatamente disso. Se é uma lesão degenerativa, se é uma lesão traumática. As lesões traumáticas, muitas delas costumam ser cirúrgicas. É um paciente jovem e o menisco só rompeu porque houve um trauma externo. E aí, muitas vezes, aquela substância está violada e a gente tenta preservar essa substância através da sutura. Mas quando é um paciente mais velho, muitas vezes a gente não trata com cirurgia. Existem formas de tratamento, inclusive a reabilitação fisioterápica, existe o bloqueio perimeniscal, que é uma medicação que a gente coloca anestésica próxima ali ao menisco e também dá um alívio muitas vezes imediato da dor, né? O paciente
já para mais de sentir a dor, isso facilita o trabalho do fisioterapeuta. Então vai depender da idade do paciente e do tipo de lesão. Existe uma exceção aqui que eu falei. Você falou no começo do CrossFit. Imagine, vou pensar aqui numa moça de 24 anos que descobriu que tem uma lesão no menisco sem trauma. Provavelmente o dela foi sobrecarga. Ela não entrou na idade da lesão degenerativa ainda, porque ela é muito jovem, mas ela realizou uma sobrecarga. Não falando do esporte em si, mas estou dando um exemplo em que quando há uma sobrecarga exagerada, você pode ter uma lesão degenerativa mesmo jovem. Pode ser na musculação mesmo, né, doutor? Pode ser na musculação mesmo, mal executada, né? Você não tem um profissional que lhe acompanhe, porque a gente diz que sempre o profissional da educação física está fazendo esse acompanhamento, né, do treinamento. Então, muitas vezes o paciente vai ali sozinho tentar fazer o exercício e faz de forma mais executada. Acontece muito no dia a dia, muito claro, acho que todo mundo vai concordar com isso. Os homens vão para academia para malhar o quê? Superior, né? Peito. Mulher vai para academia fazer o quê? Perna e bunda. Né? E às vezes quando existe uma sobrecarga muito grande, ou então uma falta de estímulo muito grande, de carga. Né? O ser humano é o quê? Bípede, né? Ele tem que ficar em pé. Então os homens que estão aqui assistindo, vocês precisam malhar a perna. É importante eu malhar a perna. Diz até que a panturrilha é o coração da cintura para baixo, né? O pessoal fala isso. É uma cintura numa visão mais vascular, né? Então, onde favorece o retorno venoso, né? O coração bate, né? Jorra sangue para todo o tronco, para as pernas, e ele precisa voltar, né? Então, nessa visão, a panturrilha ela tem essa ação também, favorece o retorno venoso. Mas o membro inferior, numa visão mecânica, onde a gente está com um tema mais voltado à traumática, à ortopedia, repito, o ser humano é bípede, então ele precisa estar primeiro bem em pé, né? A gente não anda de cabeça para baixo plantando bananeira, né? Então ele precisa primeiro estar bem em pé. Depois que ele estiver bem em pé, ele desenvolve outras competências. Já com o tronco fortalecido, né? Infelizmente as pessoas que ainda procuram a academia por fins estéticos, né? Então isso pode sim gerar em uma excelente ferramenta, a ferramenta talvez mais validada cientificamente, com benefícios como um todo para o nosso corpo, ele pode ser um vilão, que a gente usa para um fim estético e não para um fim funcional, um fim uma vital. Pessoa saber, né? Pepe, eu vou fazer mais uma pergunta. Acho que a gente já bateu o horário já, não? Já mudou já. Já tá passando, né? Eu terminar porque os homens. A pergunta que eu vou fazer é 1,14 ela é bem pessoal, é só mesmo uma curiosidade. A gente sabe que a medicina, principalmente aqui no Brasil, tem avançado bastante, né? Muito estudo, muita tecnologia. A gente ainda está atrás de Cuba, na visão de vocês dois? De forma alguma, né? Cuba, eu não ouço nem falar mais em relação à ortopedia, não sei em relação à fisioterapia, mas em relação à ortopedia eu não lembro de nenhum ortopedista de Cuba, não. Totalmente. Tem uma referência assim, não, né? Não. O pessoal tá querendo aqui que fica até 22, dá pra todos? Eu acordei 6h30 da manhã hoje, já briguei com mesmo de gente. E, doutor, outra coisa bem parecida com essa pergunta que eu fiz, relacionada ao SUS, o que é que precisa na visão de vocês dois para dar uma melhorada? É equipamento ou material humano para trabalhar? Material humano tem de sobra, né? Falta equipamento, falta organização, falta boa vontade, falta uma série de coisas, né? Profissionais bem remunerados. Exatamente. A remuneração profissional não é tão boa de uma forma geral. As condições realmente também não são tão boas. E se você for pegar aqui a quantidade de pessoas aqui do Brasil, do nosso Ceará mesmo, a grande minoria tem convênio. Muito, muito pouco. A gente vive num mundo em que a gente, por exemplo, eu e vários outros colegas, a gente tem muito paciente da rede privada. A gente imagina, poxa, a gente tem paciente demais. Mas multiplica isso daí por 5, por 6, por 8. É a quantidade de pessoas que nunca vão ter acesso a você. Que infelizmente não tem a condição financeira, né, e dependem do SUS. O SUS no papel ele é muito bonito, mas na prática ele deixa muito a desejar. Infelizmente, pacientes eles estão aí aguardando muitas vezes na fila de cirurgia. Às vezes já não tem mais jeito. Às vezes já não tem. Às vezes era um tipo de cirurgia e já mudou completamente, que foi chamado 5 anos depois. Era uma cirurgia de menisco e agora o cara está com artrose e não pode mais operar o menisco porque não tem mais jeito. Será que daqui 10 anos a gente vai ter gente com um diploma de médico trabalhando de Uber?
Isso daí, assim, a medicina está se popularizando demais, né? Mas Isso sempre é perigoso quando você começa a popularizar demais. Se você for pegar, na época que eu fiz vestibular, por exemplo, a gente tinha basicamente só a federal, só a UFC. De lá para cá, o funil foi ficando cada vez o gargalo maior ali, né? A boca foi crescendo e a gente sabe que, por exemplo, eu vejo várias falhas de formação na minha faculdade de hospital universitário. Você foi na Federal, né? Eu fiz na Federal de Fortaleza. Isso, foi na Federal de Fortaleza. E imagina nos interiores, né, como é que vai ser a formação desses pacientes. Então, quantidade a gente vai ter de sobra, a gente já está começando a ter cada vez mais. O pessoal só procura medicina, né? Exato, mas a qualidade, infelizmente, não deve ser uma qualidade tão boa. Então, é uma profissão que, infelizmente, ela está se popularizando demais, não infelizmente por se popularizar, mas por deixar a desejar na formação, por não ter boas condições de dar qualidade de formação e você lidar com a vida humana, com a saúde humana. Então, imagine as coisas que já acontecem hoje, elas vão ter uma proporção, né, muito maior daqui para frente, imagino eu. Acho que é a realidade, né, Marcelo e doutores, que o bom profissional, independente da profissão, ele sempre vai sobressair, né? Então, eu acredito que vai chegar um tempo que vai ter muitos médicos e vai ficar alguns fora de mercado, mas aqueles que não se dedicaram, né, ali o suficiente. Eu fiz essa pergunta baseada na advocacia, né? Porque tem muita. Hoje eu conheço advogado que está vendendo salgado. Está ganhando bem, tá? Né? Que era outro assunto que eu ia aproveitar, Pepe, e até porque o Pepe também é empreendedor, e na visão de vocês dois. Porque às vezes tem muita gente que está aqui se formando. Vocês gastam no quê? Gasta 30 mil por mês em medicina, mais ou menos isso? Uma faculdade não chega a tudo isso, não, mas vamos botar ali 15 pau, né? Daqui para o termínio vai dar aí quase 1 milhão, né? 1,5 milhão. Pronto, ele vai gastar 1,5 milhão. Aí ele se forma, ele vai ter um salário ali, digamos, de 30 mil. Mas para ele dobrar isso, para ele enricar, ele tem que montar o consultório dele para ser um empreendedor, na sua visão? Aí é que tá, porque assim, quando a pessoa faz medicina, ou ela faz por vocação, ou ela faz por imposição, é o pai, a mãe, a avó que sempre quis ter, ou ele faz pensando no ganho financeiro, né? Esse faz pensando no ganho financeiro seria extremamente arriscado. Por quê? Porque a medicina, ela não enriquece como enriquecia antes. Claro, tem muitos médicos ricos, né? Isso é fato, mas são aqueles que se destacam. Sempre vão ter os bons profissionais em todas as áreas, independente da área, a gente vai ter os profissionais de destaque, mas vai ter uma maré de pessoas mais marginalizadas, de profissionais, coisa que antigamente a gente não tinha, que a coisa era mais equalizada, e agora possivelmente a coisa vai ficar mais desigual. Entendi. Mas eu vou fazer mais uma pergunta agora sim, para terminar, né? Porque senão os homens não vão embora, né? Porque se deixar. Essa pergunta aqui. Rapaz, tem um monte de pergunta aí. Tem cerveja aí. Se você tomar uma cervejinha, dá um bocado ali dentro. Eu nem fiz, não. Quero muito abrir a cerveja para eles aí. Pode começar. Mas, doutor, eu vou puxar mais uma vez aqui a sardinha para minha. Abraço para minha sardinha. Fazendo igual a gente trouxe o Paulinho, o que? O Paulinho fisiculturista, preparador físico. O PP só perguntando direcionado aí. O cameraman estava ali bem gato, assim, auditoria, para quem tem. Não, sai para mim, mas sai para todo mundo também. Para quem tem esse problema de menisco, esse problema de cartilagem, que nem é o meu caso, eu posso fazer qualquer tipo de alongamento ou tem alguns alongamentos que eu não posso fazer? Exemplo, eu faço muito um alongamento, normalmente antes de treinar, eu alongo e independente de treinar braço superior, e sempre em cima das minhas pernas, assim, para trás, fico sentado lá, com o joelho cheio, dá uma estaladinha e tal. Tem alguma restrição, doutor Roberto? Eu vou passar a bola pro Roberto, ele que vai responder, mas assim, eu só não gostei do teu agachamento aí, porque uma coisa é você fazer um alongamento, né, onde você não está causando sobrecarga articular. Agora, se você, por exemplo, fica de cócoras, né, exageradamente. Eu sempre em cima do calcanhar. Pronto, olha aqui a parte de trás do joelho, né? Quando você está com a perna reta, você está em pé, com o joelho em extensão, os meniscos não estão sendo sobrecarregados, tá? Nem a cartilagem. Quando você começa a jogar a carga em cima, olha só, eles começam a ser pressionados, né, à medida que você faz essa hiperflexão. Alonga na frente, alonga, mas às custas de fazer uma sobrecarga articular. Então tem outras formas de alongar que você não vai sobrecarregar. É aí que está
a diferença de você ir no profissional da reabilitação, ter essas orientações para você não estar fazendo algo que pode prejudicar o seu joelho. Tá, e na sua visão, doutor? Perfeito. A flexibilidade, o alongamento, ela é uma ferramenta muito boa, né, que quando bem administrada, prescrita, ela vai trazer benefícios, né? No caso de uma lesão degenerativa no menisco, a gente já, como o doutor Felipe falou, se eu gero uma flexão, eu gero uma compressão articular a nível, né, do menisco, né? Mas no caso, por exemplo, se eu tenho um joelho que ele não consegue esticar direito, ele não tem uma extensão completa, né, por um processo degenerativo, então aquelas pessoas que não conseguem ficar... Eu tenho um que tem um leve... semiflexão, né? Então, imagina um joelho aqui em semiflexão, né? E eu tenho toda uma musculatura de cadeia posterior que eu posso flexibilizar, eu posso alongar. Consequentemente, eu vou abrir esse espaço articular que está em compressão, né? Então, o alongamento nessa parte posterior da coxa, consequentemente, para o seu caso, eu vou dar uma liberdade articular. Eu vou abrir, eu vou decotar. Eu tenho uma articulação, eu tenho uma musculatura. Se eu gero uma maior flexibilidade, eu faço o que com a articulação? Dá um alívio. Um alívio. Diferente de comprimir, né? Então, é uma ferramenta, caso você tenha, isso precisa ser citado também, caso você tenha uma alteração de encurtamento muscular. Não sei se o doutor Felipe vai lembrar, quando você me examinou, você tem um déficit de extensão, que a gente chama, e isso é ruim porque ele causa mais sobrecarga articular, né? Tanto no pinçamento da região desse espaço fêmuro-tibial, quanto na região patelo-femoral, ou seja, na parte da frente do joelho também. Então, tudo isso, todo esforço deve ser feito para que você melhore isso. Porque a gente fala a palavra melhorar, a gente não sabe se realmente vai conseguir chegar ao estágio que o outro está. Mas o que você melhorar já vai fazer muita diferença. Ou seja, todas as ferramentas que a gente utiliza, tanto para fortalecer quanto para alongar, para manter o joelho estável e coaptado, são excelentes ferramentas. Tudo que a gente fizer para gerar instabilidade, né, no caso do seu joelho, que ele não estica completamente, ele fica um pouco semiflexo, faz sentido que eu vou aumentar a pressão da patela com o fêmur, né? Se eu esticar, alivia, eu solto. Artrose é o quê? Processo degenerativo, muitas vezes no contato de fricções dessa região. Então, se eu potencializo isso, eu aumento pressão, eu aumento o desgaste, eu aumento dor, eu pressiono o menisco, né? Então, é interessante. Temos todas essas ferramentas relacionadas ao movimento, como flexibilidade, mobilidade, fortalecimento. Nós temos isso como ferramenta. Vamos aplicar isso de acordo com a necessidade do paciente. E às vezes o caboclo faz você achando que tá abafando, né? Tô conseguindo. Quando isso é normal, não, né? Beleza, né? É porque antes eu não conseguia, né? Fazer esse movimento de ficar de cócoras em cima das pernas. E aí eu fui alongando, e hoje eu consigo de boa, tranquilo. Não sinto nada, mas muitas vezes tá fazendo mal, né? Você acha que tá fazendo bem, né? Mas é isso, né? Enfim. Antônio, valeu, tamo junto. Muito bom, tá? Foi um bate-papo enriquecedor, foi bastante interessante a gente tirar todas essas dúvida pessoal mesmo, né? Porque nós dois estamos da zona total aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês dois, excelente trabalho e bola pra frente, Deus abençoe. O Neto tá dizendo que tá com encurtamento, Neto, tu tá quase morto, Neto. Tu tá lascado. Neto, tá parceiro nosso aí também. Um abraço, tá maquiado, Neto, tem que cuidar também, teu joelho não tá bom não, viu? Os cabos lá no Bom Jardim, tu encontra um joelho melhor do que o teu também. Mas, doutor Felipe, doutor Roberto, obrigado. Eu queria que vocês quiserem deixar o endereço aí pro pessoal procurar, super indico aqui. Cara, já conheço o doutor Felipe por um tempo aí, já venho tratando com ele, já fiz algumas sessões na clínica dele. Tive o prazer de conhecer o doutor Roberto agora. E tenho certeza que a gente vai se ver mais vezes, e até pelo meu problema. Mas eu indico demais. Eu queria agradecer a vocês, dar aqui a lembrancinha, né? A lembrancinha do falando ali, eu não tá entendendo. Não pode passar batido. Normalmente o copinho que a gente dá amarelo hoje estava faltando, mas tem um copinho branco aí. Vocês tomar uma aguinha, um suquinho lá que não toma. Doutor Roberto, uma geladinha.
Bom, de vez em quando, socialmente, bom. Doutor Felipe, quem que é mais leitoso? Não bebo não. Eu queria que você se despedisse do pessoal, deixasse um abraço e fale, fique à vontade para falar o que quiser. Espero que tenha contribuído, né, com o problema de vocês, pode ser o problema de muitas pessoas, então a internet, muitas vezes tem gente que usa de uma forma realmente que não deve ser utilizada, mas a minha opinião tem que ser para divulgar o conhecimento, realmente auxiliar pessoas, né, que estão à distância, muitos que não têm a oportunidade de ir ao médico, de ir ao fisioterapeuta, de ir ao profissional. Então, estou à disposição para um novo podcast, tá? Será muito bem-vindo. Porque a gente vê que não consegue responder. Não consegue, conversa para sempre é assim, eu começo a participar às vezes de uma entrevista, termina, e já terminou, tá faltando um monte de coisa e a gente não consegue esgotar o assunto. Para encontrar, né, tanto eu quanto o Dr. Roberto é lá no Instituto Forte, né? O Instituto Forte, ele fica ali no Guararapes, fica na rua Felipe Neri, 1012, próximo ali ao centro de eventos. Para encontrar a gente na internet, né? O meu é o dr.filipebrasil no Instagram. O Instituto Forte seria Instituto FOT, Instituto Forte, né? O arroba do Instagram também. O Roberto, vou deixar ele falar o dele, mas lá a gente tem uma clínica, como eu falei, de ortopedia e fisioterapia. A gente tem profissionais da reabilitação e tem ortopedistas, não só eu de joelho, tem outros colegas de joelho lá também, colegas de quadril, pé e tornozelo, mão e punho, coluna, então das mais diversas áreas, né, que vocês estejam precisando. Então é bem fácil encontrar a gente aí na internet. Show. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Realmente é grandioso, né, ter esse espaço aqui para o profissional de saúde. Eu sempre digo que na nossa área a informação ela é primordial, né, para o processo de saúde, né? Nós somos profissionais da saúde, né? Profissionais que realmente querem trazer informações de qualidade, querem impactar na vida de cada um de vocês com a informação que foi nos dada, e realmente é grandioso participar disso, né? Então, muito obrigado, estamos à disposição aqui para mais bate-papo como esse. Fala o teu arroba do Instagram. Tem o Instagram. O Instagram é o Roberto Monteiro, a letra O, Roberto Monteiro. Inclusive, você está se colocando à disposição de voltar, estão dizendo aqui, marque logo o retorno desse. Será que os caras são precoces aqui no negócio? Mas enfim, doutor, muito enriquecedor, né? Muito interessante. Muita gente sofre disso, né? Eu acho que... Quem não sofre como atleta sofre de obesidade, que sente também. Inclusive, Mardoni, bom você ter falado, até lembrei que eu queria falar desde o começo e acabou passando, esqueci. Galera, sentiu qualquer dorzinha no joelho, qualquer torçãozinha, qualquer pancadinha. Eu não sou, os doutores aqui são eles, mas é na prática mesmo. Tem 12 anos que eu pelejo com o meu joelho aqui e agora tá cada vez pior. Mas por quê? Porque eu não cuidei logo, né, doutor? Porque eu não tratei. O grande problema é a procrastinação, né? Então, aquela lesão que a gente poderia resolver de forma mais rápida, de forma menos invasiva, ela fica ali porque o termômetro da gente é a dor, né? Eu tô sem dor. O joelho às vezes está ali com algum problema, está inchado. Não, estou sem dor, depois eu vou. E fica sempre colocando os compromissos, né, na frente, colocando realmente outras prioridades. Então, quando você não prioriza a saúde, lá na frente ela te pega e você paga o preço. Também o cara, do jeito que o cara precisa dos olhos para enxergar, ele precisa do joelho para caminhar, né? Extremamente... E aí é o que o doutor falou aqui. Eu sempre falo o seguinte: se você não tirar um tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que tirar um tempo para cuidar da sua doença. Ou eu tenho que tirar um tempo para cuidar do meu joelho, nem que eu não queira, mas eu tenho que tirar. Por quê? Porque eu não tirei lá atrás, eu procrastinei. Então, e tem uma galera aqui, eu tô falando isso aqui, tem uma galera que racha com a gente. Com certeza. O Diego, o Rafael, tem vários. Não, tá dando. Não, aí bota um tensor velho no joelho, apertar o joelho, aí vai. Aí quando for lá atrás, vai tá fudido. Foi embora o ministro, foi embora a cartilagem, aí já era. Sim. Aí não tem jeito. Aí o Dodô aí bonzinho com esses dois joelhos, vai ficar revoltado com o negócio dele. Aí, galera, obrigado a todos vocês. Deus nos abençoe, doutor. Obrigado. Prazer receber vocês dois aqui. Demais. Obrigado, meu amigo. Prazerzão. À disposição. Doutor Roberto, muito prazer. Galera, obrigado pela audiência. Tamo junto. Lembrando que o nosso programa amanhã estará na íntegra no nosso canal do YouTube. Segue lá, dá como é o sininho, né? Ativa o sininho lá, se inscreve, dá uma moral pra nós, nos segue nas redes sociais.
e precisando de um médico de joelho aqui. Fisioterapeuta sabem aqui. As nossas redes, PPCel, Instagram, Face, TikTok, Quai e o YouTube. Tudo é PPCelcast. Cuida pra cima. Vai, Rony. Manda ver. É nóis. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado. Deus nos abençoe. Valeu, galera. É nóis.